Olá, gente, estamos aqui no Entretanto, mais uma vez para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. E hoje a gente vai tratar da guerra na Ucrânia e do que poderá acontecer nos próximos dias. Vamos aproveitar e falar também das mulheres ucranianas, recentemente alvo de uma polêmica envolvendo um deputado paulista que por lá esteve e falou que aparentemente não deveria. Vamos falar dos números do PIB, dos números da economia brasileira, que foram muito melhores do que o esperado. Vamos falar também da última do ministro do Supremo, Alex de Moraes, que agora quer saber o que foi tratado na visita de Bolsonaro a Putin, dias antes da deflagração da guerra da Ucrânia. Tudo isso no Entretanto. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva no canal, eu espero você. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Bom, eu já falei aqui para vocês, e queimei a língua com isso, que eu achei que o conflito, que eu achava, né, que o conflito armado entre Rússia e Ucrânia na Ucrânia não ocorreria, que seria um rastro de onça. Foi isso que eu falei. Eu admito aqui quando eu acerto e quando eu erro. Não tem isso aqui no Entretanto, não, tá? Não há vaidade intelectual de minha parte. Você não é enganado por ninguém aqui no Entretanto. E realmente tudo indicava que seria mais um blefe de um estrategista, de um estadista experiente com Vladimir Putin. Só que ele não ficou satisfeito com o rastro de onça e resolveu dar o bote. E está tendo guerra lá na Ucrânia, muito embora a imprensa russa esteja sendo obrigada a chamar a guerra de ação militar especial. Eu gostei dessa. Ação militar especial. É como se um assalto fosse ação armada especial contra o banco, e não um assalto. Eufemismos da vida moderna, né? Mas, enfim, eu não acredito que a guerra se sustente. E é novamente um palpite. Só que não existe achismo, nem no mundo do direito e nem no mundo da lógica. Toda e qualquer opinião, todo e qualquer palpite tem que se embasar em algum fato concreto. E o fato concreto aqui é este. A Rússia economicamente não sustentará os embargos e as sanções econômicas e diplomáticas que estão sendo feitas, estão se realizando em efeito cascata e rapidamente contra aquele país presidido com mão de ferro por Vladimir Putin, né? Espera-se que a Rússia veja o tamanho do rombo econômico, até porque guerra é muito caro, e depois da guerra, em sendo vencida pela Rússia, e não se imagina um cenário diverso, que os outros países não vão mesmo mandar exército, marinha e aeronáutica deles para lá, que aí vira um conflito mundial, armado e provavelmente nuclear. Enfim, a Ucrânia, por mais heróicos que sejam seus cidadãos, os seus membros das suas forças armadas, por mais heróicos que sejam, não vão sustentar muito tempo o avanço russo. Depois da vitória militar russa, entram os despojos de guerra. E os despojos de guerra moderna são sempre deficitários para o país conquistador. Ele que vai ter que manter a Ucrânia. Estava estudando um pouco a história da Ucrânia, queria compartilhar isso com vocês. É curiosíssimo, eu não sabia de alguns detalhes. Por exemplo, o maior país da Europa é a Rússia. O segundo maior país da Europa, você não sabia nem eu, é a Ucrânia. Após a Rússia, o maior em tamanho geográfico, ninguém supera a Ucrânia. A Ucrânia pertencia historicamente à Rússia, e no século III, no ano de 300 e pouco depois de Cristo, ela foi tomada pelos vikings, né? E ali houve uma prevalência dos povos nórdicos sobre os eslavos por centenas de anos, até que os mongóis tomaram a Ucrânia dos vikings. Isso lá pelo século 8, 9,
através de Gengis Khan. Gengis Khan e os Khans que o sucederam, Khan é líder mongol, né? Tomaram a Ucrânia dos vikings. Ela que nasceu russa, foi para os vikings a mistura de raças, né? Os ucranianos e principalmente as ucranianas são muito bonitos, né? A mistura de raças se deve à conquista viking sobre o sangue eslavo e depois o sangue mongol, que é meio oriental, é orientalizado, né? Fez uma mistura que ficou simplesmente fantástica do ponto de vista estético do povo ucraniano. Por fim, muitas das tradições que nós reputamos russas, na verdade são ucranianas. Aqueles dançarinos que a gente vê em filme, às vezes em anedota, em desenho animado, aqueles dançarinos ágeis, que jogam perna para o alto, que tem aquele chapéu peludo, que a gente achava que era russo, esse é o legítimo cossaco, que é o guerreiro do interior ucraniano. E a gente não sabia de nada disso. Guerra também é cultura, né? Maior desastre nuclear da história, Chernobyl, desastre russo, da então União Soviética, Chernobyl ficava na Ucrânia. Fica na Ucrânia, na verdade, que ainda existe a cidade de Chernobyl. A Ucrânia merece paz, merece liberdade, mas a história é que sempre foi subjugada, sempre foi dominada. Agora arrisca-se voltar para o Ocidente, para as democracias liberais do Ocidente, vem encontrando aí dificuldade de resistência da pátria-mãe russa, sob o argumento de que culturalmente, linguisticamente, são todos russos. Russos e ucranianos. Vamos ver. Quem viver, verá. O nosso presidente da República tenta governar, mas quando tenta, é obstado por outros poderes. Quando tenta, é obstado pelo STF, ou pelo Congresso Nacional, ou simplesmente pelos rumores da opinião pública, que o presidente tem ouvido com um pouco mais de acurácia, com um pouco mais de atenção, principalmente em anos de eleição ou de reeleição, né? Ele vai, num momento não muito adequado, vocês conhecem aqui a mim e ao programa, a gente não doura pílula. Acho ótimo Bolsonaro se encontrar com Putin, né? Tenho que Putin cometeu uma ação equivocada com a guerra, eu não consigo entender no mundo democrático guerra de invasão. Eu só consigo entender guerra de defesa. Ele tem todos os motivos políticos e econômicos do mundo para querer impor sanções e querer impor a vontade do governo russo aos ucranianos. Mas Putin não deve fazê-lo através de armas. É a minha opinião. Mas, ainda assim, considero Vladimir Putin um estadista, um presidente forte, né? Ele não tem nada dessa coisa pusilânime do político latino-americano de rugir como um leão e se comportar como um gatinho, né? De dizer que vai fazer e acontecer e aceitar um tapinha nos ombros e uma conversa no pé da orelha logo em seguida e apaziguar as coisas. Aceitar a turma do deixa disso, né? Quem quer brigar, turma do deixa disso não segura não, gente. Quem quer brigar, turma do deixa disso não segura. E admiro isso do Putin. Falou que invadiu. Me enganou, inclusive. E acho que o Bolsonaro visitar Vladimir Putin não tem nada de errado nisso. Ele só escolheu uma época péssima. Diplomaticamente, uma ideia desastrosa. Manter a agenda às vésperas do estouro dos canhões, né? Mas, enfim, foi lá. Na volta, o ministro supremo Alex de Moraes quer saber de sua agenda, do tema de sua visita, quer saber que dinheiro que proporcionou essa visita, detalhes de sua comitiva presidencial, que foi grande, quer saber da temática das conversas que os dois líderes mundiais tiveram. Parece que grampeou, né, que quebrou o sigilo telefônico de ordenanças do presidente Bolsonaro, ou seja, o STF interferindo no funcionamento, no exercício do poder executivo republicano, regime republicano este que se embasa na tripartição entre os poderes,
e o fazendo em nome da Constituição Federal. Todo país do mundo tem serviço secreto, inteligência, segredos de Estado, documentos sigilosos, ações e pautas e agendas reservadas. O presidente da República não tem absolutamente, aos olhos do direito, hein? Este programa não é arquibancada política. É por isso que eu falo sem medo de falar. Eu estou falando para fins didáticos e de informação. Não estou destilando ódio, piada de mau gosto, uma voz preconceituosa, né? Não estou entrando, invadindo a vida privada das pessoas. Eu estou informando à luz do direito. Tanto é que este programa foi finalista, recentemente, do Prêmio Inovare, como principal das principais iniciativas dentro do Poder Judiciário no país. E o Prêmio Inovare é abençoado e apadrinhado pelo CNJ e pelo STF. Então esse programa não tem absolutamente nem rabo preso, né, e nem culpa no cartório para temer falar isso ou aquilo. Quem não quiser ser criticado em suas ações e decisões, que saia do serviço público, que abandone o púlpito, a tribuna e a ribalta da vida pública para assumir outras funções mais adequadas a bastidores e a discrição. Renato Zupo, juiz, proferiu uma sentença, decidiu dessa ou daquela maneira, ele merece crítica ou merece elogio, e a palavra é livre. Agora, não vá atacar o Renato Zupo, pessoa privada, pessoa natural, né? A pessoa física. O que eu faço na vida privada é problema meu. O que o ministro Alexandre de Moraes faz na vida privada é problema dele. O que Deltan Dallagnol, o Moro fazem na vida privada é problema deles. Mas nós podemos sim dialogar e discutir o que eles decidem dentro das suas atribuições governamentais, como servidores públicos que são. E o ministro Supremo Alex de Moraes, desculpem, decidiu revelar todos os segredos envolvendo a visita de um chefe de Estado a outro. É o mesmo raciocínio. Por que ele fez isso? Porque ele, Alexandre de Moraes, preside um inquérito via STF, em que o STF é vítima. Ele preside um inquérito que, via de consequência, ele também é vítima. Ele é juiz, delegado e vítima de um inquérito. Totalmente à revelia das garantias constitucionais mais básicas. Vou citar aqui duas. O princípio do juízo natural e o princípio do juízo imparcial. Como é que eu vou julgar um processo em que eu sou vítima? Agora, com base no quê? Qual que é o dispositivo legal? Qual que é a norma jurídica que o STF usa para presidir um inquérito em que ele é vítima? Regimento interno do STF. Ele sobrepõe à Constituição Federal, que eles, ministros, juraram proteger, que lhes é obrigatório defender, eles sobrepujaram a Constituição Federal sob o argumento do regimento interno, que é um ato normativo, que não é nem lei. Nem lei. Por conta do regimento interno, é que eu me lembro de uma frase muito utilizada por profissionais do direito, né? Para o capeta, o inferno está sempre certo. O regimento interno do STF diz que, no caso de ser vítima, o STF ou seus ministros, o inquérito será presidido por um dos notáveis supremos. Com base nisso, o Alexandre de Moraes intercepta ligações telefônicas e quer saber do presidente, que não está obrigado a respondê-lo, o que ele foi fazer lá, o que ele conversou com Putin. Como se fosse crime de lesa pátria a ação diplomática e como se os chefes de Estado não tivessem direito a sigilo de informação. Como se a presunção não fosse da boa-fé quando um presidente visita o outro. Aprendemos isso também no direito. E a classe jurídica, tirando
uma lenda sagrada como Ives Gandra da Silva Martins e outros poucos juristas de nomeada, a classe jurídica se cala sobre isso, né? A título de está faltando transparência no serviço público, se quer imiscuir um poder em outro, ao argumento de que não pode haver segredos do lado de baixo do Equador. É onde a gente vai parar com isso. O presidente Bolsonaro não tem obrigação de responder a nada disso. Não se cumpre ordem ilegal. Há independência entre os poderes. Se por acaso o presidente Bolsonaro visita um outro estadista, há uma presunção de boa-fé em todo ato de servidor público. O que é presunção de boa-fé? Para princípio de conversa, eu estou fazendo certo. Se você acha que eu não estou fazendo certo, prove o contrário. Não sou eu que tenho que provar que estou fazendo certo. Presume-se que eu estou fazendo, eu, servidor público, estou fazendo certo. Então, quando o Bolsonaro vai visitar Putin, presume-se que há boa-fé ali. E a má-fé tem que ser demonstrada. É o que se chama no direito também presunção iuris tantum. Pode ser que não seja bem feito, pode ser que seja equivocado, pode ser que não estejam agindo corretamente, mas aí é o acusador que tem que provar. E também tem outro princípio jurídico por trás disso. É o princípio do nemos tenetur sede tegere. Ou seja, ninguém está obrigado a se autoincriminar. Bolsonaro, se cometeu ilícito, não tem que demonstrar isso para ninguém. Os seus acusadores é que o descubram. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Quem tá falando isso para vocês é um magistrado com 22 anos de carreira, professor de direito penal, professor de processo penal, escritor. Não sou nada, sou um operário do direito. Mas um operário do direito experiente, com quase 30 anos, comendo, jantando e almoçando direito, já vi de tudo na minha profissão. Isto eu nunca vi. Erros judiciais, erros hermenêuticos, escatológicos, só para um lado. E a mídia mais barulhenta é a mais calada. E a classe jurídica, em sua maioria, calada. Por quê? Porque, já falei isso aqui também, o establishment é de esquerda. E temos um presidente conservador do poder. Então todo mundo pensa o seguinte, tá errado? Tá. Todo mundo assim, as cabeças pensantes do mundo jurídico, né? Aqueles da imprensa que entendem de fato o que está acontecendo. Tá errado? Tá. Mas é contra o Bolsonaro, então deixa. Só que, a se rasgar a Constituição Federal, se irá continuar rasgando-a, com enorme prejuízo para a República e para o Estado Democrático de Direito. O que realmente preocupa e muito a médio e longo prazo e prejudica a governabilidade da República. Você sabia que no ano de 2021 os órgãos ligados à administração da economia mundial construíram um ranking estatístico com aquelas moedas que mais se valorizaram no ano de 2021. Em segundo lugar vem o real, atrás apenas do Peru. Em segundo lugar, o real. Foi a moeda que mais se valorizou em 2021. Você não sabe disso. Como você também não sabe, porque não há alarde, porque não interessam números positivos, que o nosso PIB está brilhando, é dos melhores do mundo e o mais positivo da América Latina. Já superamos a crise econômica gerada pelo enfrentamento à pandemia da Covid-19. É bem verdade que os números são tímidos. Não equivalem àqueles prognósticos mais otimistas. Mas está muito acima do esperado pela maioria dos analistas econômicos e de política econômica do país e do mundo.
né? Nós crescemos em torno de 3% no primeiro trimestre e mais um pouquinho no segundo trimestre do ano passado para cá, o que é muito bom. Paulo Coelho, eu continuo não gostando dele, né? Porque a conta desses bons números as paga nós da classe média, nós pagamos as contas da questão da alta dos juros, né, da retenção de moeda, do aumento injustificado do dólar, que agora voltou a descer. Talvez isso justifique mais algum alento para a classe média, mas o termômetro político e social dos povos é a classe média. Paulo Guedes pode conseguir todos os bons números do mundo. Se ele não agradar a classe média, ele vai criar problemas para o seu, dele e o nosso presidente da República em ano eleitoral, né? Acredito que é bacana a gente tá com um PIB aí que é a soma das riquezas que trafegam no país, um PIB legal, PIB melhor que o da maioria, a moeda real voltou a recuperar a força, mas eu quero ver isso na bomba de combustível, eu quero ver isso na gôndola do supermercado, eu quero ver isso no salário do trabalhador. Aí eu vou ficar mais tranquilo. Por enquanto, temos apenas números positivos, otimistas, ok, mas ainda números. O ministro Paulo Guedes ainda não disse a que veio. Bem intencionado muito bem escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro mas eu discordo frontalmente até aqui da sua linha de trabalho. Queridos, Arthur Duval é um deputado paulista, esteve em terras ucranianas e está sendo achincalhado, porque tem recados de áudio, mensagens de áudio, elogiou a beleza, no meio daquele pandemônio de guerra, elogiou a beleza das mulheres ucranianas, se referindo em específico às policiais ucranianas e a fila de refugiadas ucranianas. A discussão vem bem a calhar, porque amanhã estou gravando o programa dia 7, o programa vai ao ar dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Preste atenção. Ninguém pode considerar errado achar a mulher bonita e falar que ela é bonita. Achar a mulher atraente e falar, evidentemente, com respeito, que ela é atraente. O problema não é esse. Né? Até porque na Europa eu conheci muitas ucranianas e sei por amigos que estiveram na Ucrânia. Imagina um país em que toda faxineira, toda frentista de posto de combustível, toda fiscal de trânsito, toda pedreira, toda manicure, toda advogada, todas se parecem modelos de capa de revista. É uma raça muito linda, a raça ucraniana. Tanto os homens quanto as mulheres ucranianos são muito vistosos. Isso dá para ver claramente na internet, né? Não é porque chamou-as de bonitas. É a insensibilidade de tê-lo feito em meio a bombardeio, em meio a carnificina, em meio ao drama de mulheres exiladas e de policiais trabalhando no limite do estresse. Essa insensibilidade que assustou e assusta e pôs em polvorosa o movimento feminista. Né? Arthur Duval, que é do partido do Sérgio Moro, que, como é do feitio dele, politicamente correto, querendo agradar, querendo aplauso, querendo holofote, já falou que não aceita Arthur Duval na legenda dele. Eu conheço o filme, vocês também, né? Essa covardia ideológica. Quando você está com um correligionário, Sérgio Moro, você está com ele até o final, cara. É que eu estou falando aqui. O senhor não está preparado para a política. O senhor vai levar nas próximas eleições o que Luzia levou na horta. Com um prejuízo enorme para a sua biografia, que já não está lá como era antes. Mais uma vez, um colega do senhor, magistrado, que está ali alertando para isso. Eu quero ajudar o Brasil. O Brasil não precisa do senhor. O senhor construiu
e desconstruiu a Lava Jato. O senhor pôs na cadeia e depois, por trapalhadas pós-toga, tirou da cadeia por vias oblíquas, e o senhor também sabe disso. Nós, brasileiros, não precisamos do senhor presidente da República. Vá advogar, que é o local do jurista parcial, profissionalmente parcial, é a advocacia. Né? O tamanho aguerrimento para aquilo que politicamente lhe interessa caberá melhor na advocacia. E o senhor abandonar um correligionário à fúria das redes sociais não é nenhuma novidade. Vide a época em que o senhor compôs o ministério do presidente Jair Bolsonaro. Né? Mas, enfim, Arthur Duval falou que eram bonitas, são bonitas, mas falou na hora errada. Foi insensível. E, sobretudo, é o seguinte, vamos elogiar os atributos femininos como um todo. A mulher é bonita, mas é inteligente, mas é honesta, mas é trabalhadora, mas é bonita. Né? Não é só a beleza que importa às mulheres na visão masculina. Né? É também um atributo. Não tem nada errado em achar, vou repetir, não tem nada errado em achar uma mulher bonita. Mas do jeito que ele fez, quando ele fez e onde ele fez, foi uma insensibilidade. Nada que justifique o cancelamento do Arthur Duval. Acho que ele está tendo umas 2 noites de insônia, né? Uma dorzinha de cabeça. Isso vai fazê-lo pensar melhor antes de falar. Lembrando-nos que, ele falou isso num áudio, uma mensagem privada. E algum amigo da onça pegou esse áudio, acabou mesmo a vida privada, né, gente? E divulgou para as pessoas via rede mundial de computadores. Acabou a vida privada. Se você quiser falar alguma coisa privada, fale com o seu travesseiro. E mesmo assim, verifique se não tem escuta ambiente no quarto. Se tem alguém gravando pelo celular. Porque a vida privada acabou. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.